Quem é você? Meu nome é Mário Fernando de Camargo Maranhão. Sou curitibano, com muita honra. Aqui nasci, na antiga maternidade Vitor do Amaral. Minha mãe era professora, Avani Loyola de Camargo Maranhão. Meu pai, militar, Mário Maranhão. E aqui nessa cidade me criei, fiz os meus estudos, começando o curso primário no antigo Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que hoje virou colégio. O secundário no antigo Liceu Rio Branco, do saudoso Aníbal Borges Carneiro, hoje virou Colégio Estadual Rio Branco. Terminei meu curso secundário na escola americana, quer dizer, o Colégio Belmiro César, e consegui já no primeiro ano ingressar na Faculdade de Medicina, através do vestibular, e me formei médico, me graduei aqui em Curitiba. Posteriormente, eu fiz a minha formação profissional em São Paulo, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, na fase pré-INCOR, na segunda clínica médica do professor Luiz Decour, onde conheci também o professor Zerbini, Adib Jatene. De lá recebi um convite e fui para Paris, no Hospital Boucicaut da Universidade de Paris. Alguém diria que seria a Universidade de Sorbonne. E, na realidade, continuei a minha formação profissional com estágios em Filadélfia, no Hahnemann Medical College and Hospital, e, posteriormente, no Cedars-Sinai Medical Center, em Beverly Hills, Califórnia. Foi essa a minha formação profissional. Não esquecer que durante essa trajetória casei, tive meus filhos, Maria Fernanda, que hoje é antropóloga no Museu Paranaense, Mário Sérgio, que trabalha em comércio exterior, Márcio Luiz, que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, e no segundo casamento, com Carmen Maranhão, o filho Leonardo, que hoje está na Alemanha, fazendo mestrado em finanças e se formou em economia na Universidade Federal. Na realidade, nenhum dos filhos quis seguir a carreira do pai, talvez porque achassem que essa carreira exigia muitos sacrifícios. E realmente exigiu e exige até hoje. Porque a medicina, na realidade, além de ser uma profissão, é uma arte e exige uma dedicação exclusiva. Você tem que estar atualizado para poder competir hoje num mercado totalmente ativo e globalizado. Ainda como acadêmico, tive várias incursões pela área da imprensa, do jornalismo, do rádio. Em 1956, quando eu era calouro de medicina, primeiro ano, eu, convidado pelo João Feder e o Gomar Rocha Braga, de saudosa memória, integrei uma equipe esportiva da Rádio Guaracá. Eu era foca, repórter, plantão esportivo, todo domingo de castigo. E também iniciei uma atividade paralela na Tribuna do Paraná,
criando uma feira literária, porque eu sempre gostei muito de literatura, de ler e escrever. Isso me ajudou bastante na minha vida profissional. Mas a grande escola da vida, para mim, fora da medicina, foi o meu período de 1957 a 1961, no extinto Diário do Paraná, jornal da Sociedade da Família Paranaense, que realmente foi uma escola de grandes mestres da imprensa, pessoas assim que eu até hoje convivo e respeito muito. Para citar alguns, Luiz Geraldo Maza, Ayrton Batista, Derbal Forte Júnior, Luiz Fernando Ribas, e alguns que deixaram também a imprensa, como Silvio Bach, René Dotti. Na época o René fazia teatro e se tornaram pessoas assim de grande expressão nas suas profissões. Mas a medicina estava realmente digamos assim, na minha vocação, e eu exercia essas tarefas assim, alternando com atividades acadêmicas e plantões no Hospital Nossa Senhora das Graças, no tempo que a clínica médica era dirigida por uma profissional como Lisandro Santos Lima, que foi um exemplo e até hoje é um modelo para os clínicos. Infelizmente existem hoje muito poucos em atividade. Mas foi a cardiologia que despertou a minha paixão, talvez estimulado, porque na época que eu era acadêmico, pelos primeiros transplantes do coração, eu me lembro com emoção, os realizados por Christian Barnard, na África do Sul, depois aqui no Brasil pelo professor Zerbini, e hoje é uma técnica que se tornou corriqueira, com grande sucesso, faz parte inclusive dos planejamentos dos vários serviços especializados no Brasil e em todo o mundo. Na vida profissional, a vida acadêmica inicialmente, eu comecei ainda no 6º ano de medicina com a inauguração, não a inauguração oficial, mas a real de funcionamento do Hospital de Clínicas. Em 1961 eu fiz parte da primeira turma de acadêmicos que fazia plantão naquele hospital universitário. E eu me lembro assim de fatos jocosos, por exemplo, que quando a gente estava no plantão, a gente olhava no relógio 14 horas e ficava esperando por uma leva de pacientes que vinham do interior. Eles desciam na estação ferroviária e se locomoviam até o Hospital das Clínicas. E então a equipe de plantão, que estava mais ou menos ociosa, tinha muito trabalho até o fim desse plantão, que se prolongava pela noite toda. E naquele tempo não existia o SAMDU, mas não tinha esses serviços de emergência que hoje atendem, inclusive em casa, ou chamados tipo SAMU, que faz um trabalho muito meritório e que atende às emergências. Naquele tempo, a Rádio Patrulha encontrava, às vezes, indigentes ou até pessoas embriagadas ou inconscientes na rua, e eles não tinham nem o trabalho de bater na porta do hospital, eles deixavam na porta do hospital. E a gente tinha que adivinhar os diagnósticos, porque as pessoas estavam ou inconscientes ou embriagadas e a gente não podia contar com as queixas do paciente. E muitas vezes eram casos muito graves
de coma diabético, o acidente vascular cerebral, etc. Esse foi talvez o início realmente da minha vida profissional. Ao regressar do primeiro treinamento em São Paulo, como bolsista da CAPES, eu consegui que fosse honrado uma promessa do então reitor da Universidade Federal do Paraná, Flávio Suplicy de Lacerda, porque os acadêmicos, quando se formavam, e para obter uma bolsa, tinham que ter o aval de um futuro empregador. Então o Flávio Lacerda, muito relutantemente, ele assinou um compromisso de me aproveitar no meu retorno. E como eu, no final da minha vida de jornal, havia deixado o esporte para cobrir universidade e ensino, e tinha uma ligação boa com então magnífico reitor, eu consegui que ele honrasse esse compromisso e eu, então, a partir de 1963, passei a ser um instrutor de ensino da Universidade Federal do Paraná. E nessa universidade, na qual eu sou formado, né, desenvolvi uma carreira, e sempre por concursos, galgando posições de auxiliar de ensino, professor assistente, professor livre-docente, doutor. E nessa época eu recebi um convite do saudoso professor Daniel Egg, que havia criado a Faculdade Evangélica de Medicina, para compor o seu corpo clínico na área da clínica médica, que a clínica médica englobava a cardiologia. E o professor de clínica médica, do qual fui assistente, era o Dr. José Alvarenga Moreira, também falecido, ao qual eu sucedi como professor titular, permanecendo 30 anos na Faculdade Evangélica como professor titular de clínica médica e mais efetivamente professor titular de cardiologia. Na Federal, o grande mentor foi o professor Gastão Pereira da Cunha e, na realidade, na época, eu optei por não seguir nessa carreira. Com 30 anos exatos, eu me aposentei na Universidade Federal do Paraná e me dediquei apenas à Faculdade Evangélica nos últimos 10 anos de 40 anos de vida profissional, vida acadêmica como professor. Na vida profissional relativamente dita, o meu primeiro emprego como médico foi justamente no SESI, o Serviço Social de Indústria, que tinha um posto de atendimento, inicialmente na Comendador Araújo, esquina de Visconde Rio Branco, depois na Barão de Serra Azul e o Cândido Abreu, corrigindo, e na qual eu tive o privilégio de permanecer por 15 anos. Nesse interim, apareceu uma oportunidade de ser médico no ambulatório do extinto IAPI, que virou INPS, depois virou INAMPS, da qual eu ainda, por uma temporada curta de 7 meses, não deu nem um período de gestação, eu fui o superintendente regional. E hoje o INAMPS, que naquela época tinha dinheiro e prestígio, passou a se denominar SUS. Então, nesse período, exatamente, eu também solicitei a minha aposentadoria como médico. Hoje eu sou médico aposentado do Ministério da Saúde. Na minha vida como
médico de consultório, eu realmente comecei como todos começam, com poucos clientes, mas com o aval de bons resultados, digamos assim, uma capacidade de diagnóstico e tratamento. Conseguimos construir uma clínica que existe até hoje, da qual ainda atendo meus clientes mais fiéis, alguns com idades como 96 anos, outros na década de 90, muitos com 80 anos, muitos com 70 anos, enfim, clientes fiéis que permaneceram com o seu médico e me criaram, inclusive, um grande problema, porque se eu imaginasse desistir da profissão, como é que eu poderia dar as costas para toda essa legião de pacientes que confiaram durante décadas na minha capacidade como médico. Então, essa é uma das interrogações que eu tenho ainda e por isso me mantenho bastante ativo, atualizado para poder atender essas pessoas. Mas como a medicina progride e hoje em dia elas constituem 30% de todos os óbitos, as doenças do coração são as que mais incapacitam e seguramente mais que todas as demais enfermidades, incluindo o câncer. A medicina progrediu de uma maneira espantosa desde a época que eu frequentava os bancos acadêmicos. E não só na parte de diagnóstico, como de tratamento. Hoje nós podemos dizer que o coração não tem barreiras e nós podemos hoje visualizar o coração de todas as maneiras, por diversos métodos, como por exemplo a ecocardiografia, o cateterismo, a cineangio, as imagens de medicina nuclear, ressonância magnética. Hoje não existe nenhuma dificuldade em você analisar toda aquela anatomia que a gente conhecia dos bancos acadêmicos. Isso contribuindo também não só para o aperfeiçoamento do diagnóstico, como também o tratamento, que hoje implica em avanços importantes como o da cirurgia cardíaca, a cirurgia de revascularização miocárdica, como também o cateterismo, a angioplastia, que você pode desobstruir artérias importantes do coração, e não só do coração, de vasos carotídeos, até de vasos cerebrais, renais, periféricos. Hoje tudo é possível a partir desse método de diagnóstico e tratamento. Como também nós temos a possibilidade de intervir no coração de crianças e lactentes, como também no ventre materno. Hoje existem cirurgias corretivas de defeitos congênitos que se fazem intraútero, coisa que parecia inadmissível até um passado recente. Então a medicina realmente evoluiu bastante, o progresso nesta área da cardiologia, o crescimento foi excepcional. Trabalhei em emergência médica, como já havia mencionado, nos plantões do Hospital das Clínicas. Depois passei a trabalhar em hospitais aqui de Curitiba, começando, por exemplo, com o Hospital Santa Cruz, ainda na Rua do Rosário, onde inauguramos com alguns colegas que estão ainda por aí, alguns deles estão
ativos como Sanito Rocha, Muriel Lopes, Joênio Oliveira, o falecido Paulo Franco de Oliveira, começamos a primeira unidade de tratamento intensivo coronário no Hospital de Santa Cruz. Quando o Hospital Santa Cruz da Rua do Rosário fechou as portas para uma venda que não foi muito bem explicada na época para a Previdência Social, nós nos mudamos, levando os monitores praticamente nas costas, para o Hospital Nacional do Pilar, no primeiro estágio. Passamos por uma clínica que não existe hoje, chamada Clisama, e o Hospital Santa Cruz reabriu em 1974. A nossa criação da unidade de terapia intensiva foi em 71. Em 74, o Hospital Santa Cruz reabriu e eu tive o privilégio de montar uma nova unidade coronária de tratamento intensivo naquele hospital. Como professor de cardiologia da Faculdade Evangélica, eu cuidava também dos laudos da eletrocardiografia e dirigia a parte clínica do hospital, ao lado da parte didática, e também montamos uma unidade coronária naquele hospital. Na época, tínhamos colegas como, por exemplo, Danton Rocha Loures, que foi pioneiro da cirurgia cardíaca aqui no Paraná, e que era o chefe da cirurgia, e de comum acordo organizamos essa UTI coronária, que perdura até hoje, naturalmente, porque é uma dos serviços mais importantes que existem dentro de um hospital, mas do qual já me desincumbia há vários anos. Ainda dentro do esquema de diagnóstico das doenças cardíacas, consegui trazer as primeiras bicicletas ergométricas para Curitiba, colocando inicialmente uma no Hospital de Clínicas e uma no Hospital Santa Cruz. Essas bicicletas que hoje praticamente estão substituídas pelas esteiras ergométricas e que hoje fazem parte de serviços de reabilitação cardiovascular. Também na parte de diagnóstico, fomos os primeiros a trazer aparelhos de Holter, ou seja, de eletrocardiografia dinâmica, com gravações de 24 horas, para o diagnóstico de arritmias cardíacas, situações de isquemia miocárdica, o transinfarto do miocárdio, e hoje é um método também auxiliar valioso. Então podemos dizer que contribuímos para o progresso da cardiologia em nosso estado. E mais tarde me incorporei, a convite do Dr. Constantino Constantini, ao hospital que ele criou na Água Verde, que hoje tem 20 anos. E nesse hospital fui o seu primeiro diretor clínico, depois diretor internacional, tendo colaborado bastante na área de pesquisa, na área da cardiologia. Então foram contribuições que foram sendo somadas ao longo do tempo. E naturalmente me deram uma experiência cada vez maior, porque é somente trabalhando e atuando que você realmente fica um especialista da área, na acepção da palavra. Considerando que muitos corações bons demais para morrerem os pacientes vinham a falecer, apesar dos nossos esforços, conhecimentos e, sobretudo, toda a tecnologia de alta, digamos assim, alta tecnologia,
me interessou muito o aspecto da prevenção das doenças cardiovasculares. Isso coincidiu quando um conhecimento com duas pessoas que foram importantes em redirecionar, digamos assim, o sentido da minha atividade profissional. Eu falo do professor Kenneth Cooper, criador do conceito de condicionamento físico, que foi o pioneiro na área da atividade física e trouxe também para o nosso país esse conceito na década de 70. Ficou celebrizado no Brasil por ter sido o introdutor dos métodos que treinaram a seleção brasileira tricampeã mundial na Suécia, com os seus métodos e seus discípulos, na época Parreira, Coutinho, etc. E posteriormente com o Dr. Dean Ornish, um cardiologista da Califórnia, de São Francisco, que criou o conceito de estilo de vida saudável. Um estilo de vida que pudesse prevenir as doenças do coração antes que elas acontecessem, que fosse eficazes no controle dos fatores de risco que levam ao acidente vascular cerebral ou ao infarto do miocárdio. Com métodos muito simples, o Dr. Dean Ornish criou um sistema que juntava uma nutrição saudável, com baixo teor de gorduras, sal e açúcar, com uma atividade física moderada, combate ao tabagismo, atenção aos controles de fatores de risco, mas, sobretudo, também controle do estresse com técnicas orientais, como, por exemplo, yoga, meditação, relaxamento, alongamento, tai chi, etc. Essa aderência a esses cuidados assim, que custam pouco e podem contribuir bastante para a prevenção e controle das doenças do coração. Porque com uma atividade física regular, uma dieta saudável, olhando os fatores de risco, não fumando, procurando fazer o estresse trabalhar para o nosso lado, nós conseguimos reduzir cifras de pressão arterial, de glicose no sangue, de colesterol no sangue. Nós podemos melhorar as condições de aporte de energia e de oxigênio ao próprio coração e à circulação, de maneiras que são métodos realmente que são bastante úteis e atuais. E hoje em dia, praticamente, todo mundo recebe esse tipo de informação. Vem, independente da vontade pessoal, vem pela internet, vem pela mídia, vem pela imprensa, pelas revistas. Todo mundo sabe, embora o difícil da questão seja a pessoa tomar a decisão de mudar os seus hábitos e mudar o seu comportamento. Mas isso é uma coisa que está acontecendo cada vez mais e, infelizmente, eu fui um dos arautos desse estilo de vida saudável, dessa atividade física regular aqui no país. Quando eu me formei, em 1956, indo no curso de clínica de cardiologia, eu ouvia falar que a doença, o infarto, era uma doença que atendia homens de idade mais avançada e homens assim que tivessem mais posses, que seria uma doença de ricos. E que mulheres que se queixavam de dor no peito eram encaminhadas ao psiquiatra, porque mulher não tinha infarto, o infarto era doença masculina, predominantemente. Hoje nós sabemos
que a doença coronária, o infarto do miocárdio, não existe nenhuma barreira, nem de idade, nem de gênero, nem social, nem econômica, nem geográfica. E que é uma doença bastante democrática porque atinge ricos e pobres, de uma maneira, assim, geral. Um corte, digamos assim, nas camadas sociais da nossa sociedade. E isso realmente é uma coisa muito importante porque nós temos acompanhado a evolução das doenças crônicas, da doença cardíaca, dos fatores de risco como colesterol, hipertensão, tabagismo, excesso de álcool, e inclusive a associação com outras doenças como diabetes, a obesidade que está crescendo em nosso meio, até por uma alimentação inadequada, pela falta de atividade física, pela importação de tipos de alimentação de outros países, como os lanches rápidos, né, as fritas, os refrigerantes e os hambúrgueres. Tudo isso vem contribuindo não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. E a gente vê isso em países tradicionalmente orientais, que têm uma alimentação mais saudável e até vegetariana, como na Índia ou na China. E a gente vê o crescimento dessas doenças todas em função da mudança de hábitos para hábitos ocidentais. Com relação ao tabagismo, eu participei de alguns momentos importantes da luta contra o cigarro. Em Curitiba, na década de 60, chegou a haver até uma greve do fumo. E não só liderada por médicos, como, por exemplo, posso lembrar o Jaime Zlotnick, o Léo Schoma, mas também por outros profissionais de outras áreas, jornalistas como Aderbal Forte Júnior, e com a participação da comunidade. Nós chegamos a mobilizar a opinião pública, a fazer palestras, e eu até fui encarregado de fazer 2 sermões em igreja, inclusive na igreja de Santa Teresinha, substituindo o sermão dominical do padre, para falar dos males do tabagismo. Essa guerra contra o fumo foi muito interessante porque marcou aqui em Curitiba e realmente foi exemplo para outros estados e realmente foi um movimento bastante eficaz. Me lembro também que havia um militar, o coronel Valdemar Osvaldo Bianco, que era um paladino também nessa luta, os adventistas, que tinham um curso contra o tabagismo, na qual eu fui dar aula, eram sempre aos sábados, e as imagens mostradas de coração, de pulmão, eram tão horríveis que as pessoas na saída jogavam no lixo, não só cigarro, como isqueiros, etc. Embora alguns depois voltassem para buscar o isqueiro, porque talvez fosse objeto de mais caro e por pressão familiar. Mas funcionava. Funcionava porque era o belo horrível. Você via o que realmente o fumo faria no nosso organismo, principalmente mostrando pulmões assim, negros, de tanto aspirar a fumaça do cigarro. Foi uma época muito importante. E aconteceu um fato muito especial. Quando, na minha vida associativa, eu cheguei à presidência da Federação Mundial de Cardiologia, de 1980 a 82, ou melhor, desminto, do ano 2000 a 2002.
Eu participei como representante da Federação Mundial de Cardiologia em Genebra, na Suíça, na sede da Organização Mundial da Saúde, OMS, da Conferência Magna para Controle do Tabagismo. E aquilo parecia uma utopia. Durante 2 anos, discussões prolongadas, que pareciam estéreis, contra a indústria poderosa do cigarro. Não é que nós conseguimos grandes vitórias, fazer com que o fumante ficasse fora dos ambientes de trabalho ou de lazer, só podendo fumar em casa ou na rua. Não é que medidas restritivas para a comercialização do fumo, inibindo a propaganda do cigarro na Fórmula 1, quando haviam escuderias, por exemplo, a escuderia Marlboro, e jogando as propagandas de cigarro inicialmente para o horário mais noturno e depois eliminando-as por completo do rádio, da televisão, de maneiras que foi uma grande vitória da Organização Mundial de Saúde. Todos os ministérios da saúde, o Brasil foi um dos primeiros a adotar essa lei antifumo, e realmente hoje a gente vê que até em cidades nos Estados Unidos, como Nova York e Los Angeles, na Califórnia, obrigam o fumante até a não exercer esse ato em praças e jardins. De maneiras que hoje existe uma legislação muito forte que é obedecida, de que as pessoas não precisam respirar ares poluídos em lugar nenhum. Se bem que agora, acabei de voltar semana passada da China, foi a minha 10ª viagem àquele país. Fui convidado para professor visitante do Hospital Universitário da Universidade de Xangai, chamada Tongji, lá na versão chinesa, e verifiquei que, apesar de tudo, ainda existe uma camada muito grande da população masculina na China. 70% dos homens ainda fumam. Só que também já não podem mais fumar em ambientes públicos e de trabalho, o que já é uma grande vitória. E as mulheres, que no mundo ocidental vieram a ser companheiras do homem até no tabagismo e no infarto, porque hoje as doenças coronárias atingem as mulheres numa proporção praticamente, não igual, mas quase igual. Na China, elas são muito poucas as que fumam, mas são muitas as que são fumantes passivas, porque convivem com famílias, com pais, irmãos, maridos que fumam dentro do seu ambiente do lar. Então, o tabagismo passivo ainda é um grande problema em algumas culturas, inclusive na cultura chinesa, mas eu acredito que ainda também muita gente aqui no Brasil, muito fumante, fuma em casa, não respeita nem filhos, nem as esposas, e o tabagismo passivo ainda contribui como fator de risco secundário importante. Mas falando que eu cheguei a presidir a Federação Mundial de Cardiologia, eu tive uma sequência natural. Primeiro, eu fui um dos médicos que ajudaram a fundar a Sociedade Paranaense de Cardiologia. E me tornei o 3º presidente dessa entidade. Os primeiros foram Paulo Franco de Oliveira, Gastão Pereira da Cunha, eu fui o 3º de uma série hoje muito grande. E dali me coube organizar o Congresso Brasileiro de Cardiologia em Curitiba em 1990.
81. Quando então, no Parque Barigui, improvisado, nós não tínhamos nenhum auditório, anfiteatro, ou alguma área de eventos capaz de receber um evento desse tipo. Tivemos que improvisar no Barigui, que era uma área de exposição, salão de exposição, criamos anfiteatros, auditórios e com proteção acústica. Fomos obrigados a ampliar aquela área na parte posterior do Parque Barigui, para poder então ter o Congresso Brasileiro de Cardiologia. E nesse congresso fui eleito para presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Também por 2 anos. O meu mandato foi de 82 a 83. E em seguida ingressamos numa atividade internacional, primeiro como uma comissão internacional da SBC. Captamos o Congresso Interamericano de Cardiologia, que foi realizado no Rio de Janeiro em 1989, ainda nas instalações do Hotel Nacional e do Intercontinental. Nesse congresso fomos eleitos presidentes da Sociedade Interamericana de Cardiologia. E durante o meu mandato dessa última entidade, conseguimos captar o Congresso Mundial de Cardiologia, que foi realizado no Rio de Janeiro, no Rio Centro, em 1998. Um grande sucesso, não só científico, como financeiro. Foi considerado um case do Rio Centro, do Rio Convention Bureau, da Varig, que foi a companhia transportadora na época. E nesse congresso também fui eleito para presidir a Federação Mundial de Cardiologia. De maneira que na área profissional especializada atingi todos os níveis, sempre com muito trabalho, com muita dedicação, porque nada vem por acaso. E estava disposto a pagar o preço, paguei. Muita gente não estaria. E, aproveitando todo esse envolvimento internacional, conseguimos também expandir as fronteiras da cardiologia brasileira, levando grupos de cardiologistas do Brasil a não só participar de eventos internacionais nos Estados Unidos, na Europa, ou de qualquer área que fosse, na Ásia, como também que participassem como palestrantes desses eventos, e eventos assim com algumas das entidades acadêmicas e privadas mais importantes dos Estados Unidos, como a Cleveland Clinic e a Mayo Clinic. Então contribuímos para a internacionalização da cardiologia brasileira. Recentemente, em setembro agora, foi realizado em Curitiba o Congresso Brasileiro de Cardiologia, e numa edição itinerante do Museu do Coração, tivemos a oportunidade de fazer um depoimento como este, falando de como a cardiologia brasileira se tornou hoje uma das mais respeitadas do mundo e uma das mais importantes, inclusive com um dos congressos mais numerosos realizados no mundo inteiro. Talvez o 4º no mundo em número de participantes. Apenas sendo suplantado pelos congressos especializados dos Estados Unidos, como a American Heart Association, American College Cardiology e a Sociedade Europeia de Cardiologia. Ainda falando da nossa atividade, muita coisa aconteceu durante todo esse tempo. Diríamos que fomos testemunha de todos esses avanços e progressos na área científica, na área de assistência, na área acadêmica. E, como falei anteriormente, tive a oportunidade também de trabalhar na área assistencial, e quando fui superintendente do INAMPS,
voltando no passado, me lembro que o INAMPS, além de ter prestígio e dinheiro, era foco daquela romaria de prefeitos do interior e presidentes de câmaras de vereadores que passavam inefavelmente pelo Palácio Iguaçu para ver o governador Ney Braga, passavam na Assembleia Legislativa para falar com o secretário daquela entidade e também passava no INAMPS. As campanhas todas de vacinação, de erradicação da poliomielite, de vacinação infantil, eram feitas através da Secretaria de Saúde. Mas como essa Secretaria de Saúde sempre tinha minguado os recursos, quem acabava financiando toda a logística das vacinas era o INAMPS. Só que o INAMPS não tinha o ônus, mas não tinha o bônus. Porque toda a propaganda dirigida era uma atividade do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. E o INAMPS, que tinha todo o ônus, toda a logística, não era reconhecido. Mas isso aí continua sendo uma contribuição à parte assistencial. Eu diria que a universalização da assistência médica foi uma conquista, embora a gente hoje tenha muitas dificuldades nesse campo, ao visto como os hospitais públicos e universitários estão sobrecarregados, mesmo sem recursos suficientes para atender toda a demanda que a assistência médica exige, porque sem dúvida alguma essa é uma das obrigações do Estado ou dos seus representantes, e nós temos assim todo um elenco de dificuldades para poder cumprir minimamente essa função. Esperamos que no futuro as coisas mudem realmente, porque realmente o modelo que a gente vê em outros países é bastante diferente. A assistência médica é mais ampla e é destinada com mais recursos e de uma maneira mais objetiva e mais prática. Não posso me esquecer também da atividade assistencial, social, a minha presença no Rotary Club, organização que reúne profissionais de todas as áreas, em que servir é mais importante do que se servir dessas entidades. Ajudei e fui o primeiro presidente a fundar o Rotary Club de Curitiba-Batel em 1976. Fui também o primeiro presidente eleito e permaneci nessa entidade por 20 anos, da qual me afastei apenas por causa das minhas constantes afastamentos aqui da cidade. No Rotary você não tem como, ou você participa ou você recupera. E como eu estava viajando para lugares assim, muito distantes, para atividades bastante conflitivas, de reuniões e eventos internacionais, eu acabei não podendo cumprir com essa tarefa, então eu me afastei do Rotary. Mas nessa época, no primeiro ano do nosso Rotary Curitiba-Batel, nós ganhamos um troféu que foi justamente pelo atendimento odontológico ao pequeno cotolengo. Na época, criamos e doamos um ambulatório odontológico e alguns dos nossos membros doaram seu trabalho também para atender aquelas crianças com problemas especiais muito sérios, numa entidade que até hoje recebe, digamos assim, o apoio de todas as entidades que estão focalizadas no aspecto social. Curitiba foi sempre uma cidade
considerada de qualidade de vida. E realmente em Curitiba aconteceram muitas coisas importantes. Além da guerra contra o fumo, a oportunidade que as pessoas têm de praticar atividade física nas praças, parques e nas ruas de Curitiba, pela facilidade, até pela oferta de locais adequados, até de equipamento. Eu, por exemplo, sou um frequentador do Parque Barigui, mas não é o único em Curitiba que tem essa capacidade de receber as pessoas que têm interesse pelo estilo de vida saudável, pela atividade física, pela vida ativa e ao ar livre. Então, Curitiba realmente é uma cidade que se caracteriza por ser uma cidade destinada ao cidadão. E a gente não pode deixar de mencionar todo o trabalho feito pelo ex-prefeito Jaime Lerner, que foi um homem que lançou vários projetos que jogaram Curitiba na mídia internacional até hoje. O modelo de transporte de massa aqui de Curitiba é copiado em vários lugares do mundo. E de conservação de energia, idem. Eu vi agora recentemente na China o mesmo tipo de receptores de lixo orgânico ou não orgânico, e da mesma maneira que a gente vê aqui em Curitiba. E o tipo de transporte, esse transporte eu vi em várias cidades, o transporte através de vias expressas, eu vi em várias cidades da América Latina. Uma ocasião, passando em Nova York, vi que havia uma estação desse tipo de transporte que nós temos em Curitiba, na área do Wall Street. E eles experimentaram, gostaram muito, mas infelizmente não seguiram com a ideia e esse projeto desapareceu em Nova York. Mas está no mundo inteiro. A gente vê isso e com muito orgulho. Como curitibano que eu sou, tenho orgulho de todas as coisas boas que surgiram nessa cidade, em nosso estado e em nosso país. E para terminar, queria dizer que a cardiologia do Paraná, de Curitiba e do Paraná, é uma das mais importantes no nosso estado e até em nível internacional. Nós tivemos, por exemplo, momentos em que um cirurgião cardiovascular de Curitiba, Randas Vilela Batista, foi reconhecido no mundo inteiro durante 5 anos como o mais importante cirurgião cardiovascular do mundo, como a técnica que ele realizou aqui em Campina Grande, no Hospital Angelina Caron, e que era justamente de voltar a dar ao coração a sua forma geométrica natural, triangular, eliminando aquela dilatação do coração e de áreas que já tinham sido necrosadas por infartos ou outros problemas das doenças cardíacas. Temos vários centros em Curitiba de excelência na área do diagnóstico e tratamento. Eu mencionei o Dr. Constantini, pioneiro da angioplastia na América Latina. Eu fui um clínico que eu acompanhei em 1977, quando ele fez a primeira angioplastia coronária no Brasil. Em 1979, quando ele fez a primeira desobstrução de infarto agudo do miocárdio por catéter, ambos esses procedimentos da Santa Casa de Curitiba, que na época era o hospital onde ele trabalhava. Mas nós temos outros profissionais de alta expressão, gabarito. Mencionei o pioneiro dos transplantes, Danton Rocha Loures, infelizmente já prematuramente falecido. Temos o Dr. Luiz Fernando Kubrusli, com uma grande bagagem internacional, dirigindo toda a parte da cardiologia do Hospital Vita, Curitiba. E temos serviços assim especializados praticamente em todos os hospitais e várias clínicas. A Clinicor, por exemplo, onde está o meu amigo que foi meu aluno, Marcelo Leitão, que também foi seguidor das técnicas do professor Cooper, na parte de
de exercício físico, da área de medicina esportiva. Então, realmente, em Curitiba se faz uma cardiologia de primeiro mundo. E nós podemos dizer que nós podemos nos ombrear com qualquer grande hospital ou qualquer grande centro no Brasil e do mundo inteiro. Eu tenho viajado muito em função da minha atividade profissional. Posso dizer que alguns colegas me chamam de Marco Polo da cardiologia, porque eu já estive 10 vezes na China, um número igual no Japão, muitas vezes na Índia, Indonésia, estive nas Filipinas, em Singapura, na Tailândia, na Malásia, em Taiwan, sempre em atividade profissional, como palestrante, levando cursos também, como na China, não só nas grandes cidades, como no interior da China, numa das minhas primeiras missões lá, em cidades que você não tinha, a não ser pelo tradutor que ele acompanhava, possibilidade de se comunicar com pessoa nenhuma, porque ninguém falava outro idioma a não ser o chinês, mandarim, que era o norte da China. E onde você não encontrava café, por exemplo. Eu, na época de médico, estudante médico, eu era movido a café. E durante muito tempo tomei muito café. Eu hoje não recomendo tomar tanto café, mas o café também é bom para a saúde. Nós sabemos que o café pode ser bom até para o coração, para a saúde de um modo geral, desde que sem excesso. Da mesma maneira que o álcool, por exemplo, o vinho, onde tem uma substância chamada resveratrol, que também é bastante benéfica para o coração, os nossos vasos, e está na casca da uva preta, por exemplo. Mas voltando ao café, eu estava numa fase assim que eu tomava muito café e, de repente, não encontrei café, né? Só chá verde. Que, aliás, um dos segredos da longevidade chinesa, né? Beber várias xícaras de chá verde é muito bom para você chegar a uma idade mais avançada com saúde e qualidade de vida. Mas a falta do café me causou uma abstinência. E eu tive, além de muita sonolência, é claro, havia uma diferença de fuso horário de umas 11 horas, muita dor de cabeça. Até que numa dessas cidades, um dia encontrei um pote de Nescafé e vou te dizer que adorei, tratei esse Nescafé, cuidei para que não acabasse tão cedo, para tirar da minha abstinência, que hoje não tenho mais, porque hoje praticamente eu sou como os chineses, como os orientais, eu bebo muito chá verde. Aliás, tem alguns segredos para a longevidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, ter uma alimentação saudável. Muita fruta, muitos legumes, muitas verduras. Diminuir bastante o consumo de carne vermelha, não usar embutidos, cuidar no sal, no açúcar, não fumar, ter assim, amigos, inclusive, participar de grupos assim, que tem algum interesse, um hobby, por exemplo, ou um clube como o Rotary Club, Lions Club, etc. Pessoas que tenham fé e que tenham uma atitude mental positiva, porque as pessoas alegres e de bem com a vida adoecem menos e vivem mais.